E 2019, antes da pandemia, acho que foi no Dia de Ação de Graças, eu tinha descoberto uma doença degenerativa, uma neuropatia, e essa neuropatia foi oriundo de uma bactéria que estava lesionando os meus nervos, e eu não sabia disso. Eu só sentia as dores excrucidantes, dores que eu não consegui, que eu nunca senti na vida. E eu aprendi com os meus neurologistas que a dor neuropática é uma das dores mais difíceis que se tem de controlar. Você já ouviu falar, lembra da dor do membro fantasma? Tipo, a pessoa perde o membro e o cérebro ainda continua processando que existe aquele membro e ela sente dor naquele membro, mas o membro não existe. Isso é uma dor neurológica. E as dores neurológicas, quem sofre de fibromialgia sabe disso. São dores assim que levam a pessoa a viver uma vida muito, muito, muito difícil. E essas dores vinham sobre mim, estava presente e ainda estão presentes em alguns momentos do dia, às vezes eu as sinto. E ela foi decorrente de uma bactéria da família da hanseníase, só que ela era neural pura. E aonde eu adquiri essa doença, fizeram um processo de investigação. E nesse processo de investigação tentaram ver se na minha família tinha, porque é uma doença de contatos íntimos prolongados por muito tempo. E não tinha, ninguém na família tem isso daí. E mais provável poderia ter sido do trabalho missionário feito nas favelas do Rio de Janeiro, com muita frequência. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro trabalhando assim, e o contato era bem íntimo, era de casa a casa, e era em barracos, e sem muitas estruturas. O Brasil, em termos de curiosidade, e até uma luta nossa, o Brasil é o segundo lugar do mundo com o maior número de casos, só perde para a Índia. Só perde para a Índia é o primeiro lugar, o Brasil é o segundo lugar. E naquele momento eu estava em contato com uma doença provavelmente adquirida na missão de Deus. Então eu tinha que entender o meu sofrimento e entender que eu adquiri num trabalho da missão de Deus. Para mim foi muito difícil isso. Foi extremamente difícil. Primeiro, o choque com o significado dessa doença. A probabilidade que ela poderia trazer a mim coisas piores, como minhas mãos, meus pés, eu não conseguia andar direito. E aí esse choque foi visceral, assim como a dor. Ela foi muito difícil. Se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse uma igreja como a Igreja de Pinheiros, se eu não tivesse o Arival, e eu tenho que falar aqui do Luiz Fernando, que é presbítero aqui da igreja, e ele foi não só um presbítero, mas um pastor pessoal, me acompanhou em todo o processo da dor. E passar por tudo isso não foi uma coisa fácil. Passei por dificuldades de diagnóstico, porque ninguém sabia diagnosticar essa doença. Tinha suas dificuldades científicas para chegar. O diagnóstico foi mais para um diagnóstico de exclusão. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Fizeram até análise do líquido da minha medula para saber se poderia ser uma neoplasia, um tipo de câncer. E por exclusão chegaram-se a essa conclusão. Não foi fácil. Não foi fácil. E eu descobri essa doença no Dia de Ação de Graças. Nossa. Eu não conseguia andar. Eu lembro de ter tido uma reunião com a igreja e no meio da Paulista eu sucumbi de dor. Eu tive que encostar num lugar e eu não conseguia andar se não fossem os meus amigos da igreja não me ajudarem. Naquele dia eu estaria lá parado, eu não sei o que aconteceria. Eu lembro, pastor, de uma vez que a gente estava conversando, que o senhor falou que entendia muito bem Jó e entendeu com isso passando, essas dores fortíssimas, quando ele fez aquela oração pedindo. Isso foi muito forte, pastor, isso marcou muito a minha vida, porque uma pessoa que passou por tamanhas dores, ao ponto de entender a oração de que Jó pediu para
para que se ele tirasse alguma auditória que eu nasci no ventre da minha mãe, isso me marcou muito, pastor, porque às vezes esses testemunhos de superação nos vêm à memória quando a gente está em momentos difíceis, sabe? E eu lembro muito da sua história também, e foi muito forte isso, pastor. Durante esse período, o grande problema quando a gente sofre é enxergar a vida através dos óculos do sofrimento. É normal e a gente passa por isso. A não ser que Cristo vá e limpe com sua graça os nossos olhos e venha nos dar um novo óculos, o óculos da graça, a gente jamais consegue ler o mundo. E a gente acha que o sofrimento, ele é para sempre. Naquele momento, quando eu lia Jó, no momento das minhas dores, as dores eram tão grandes, Lídia, tão grande, que nem morfina conseguia controlar as dores. Precisavam de remédios um pouco mais fortes. E não somente isso, era uma dor também existencial. Não era só dor física, mas era uma dor existencial que eu estava passando. Porque eu sempre fui uma pessoa bem ativa, gostava de competir com jiu-jitsu, tinha o meu esporte como qualidade de vida, então a gente viu até falando sobre o nosso personal, falando sobre a importância, né, do cuidado com a saúde. E naquele momento, quando eu falo que eu tenho uma doença degenerativa que vai me impedir e vai reduzir minha capacidade, eu comecei a ler tudo como se eu não fosse capaz de absolutamente nada. Eu lembro da oração de Jó. Eu repetia aquela oração de que Jó olhava para si mesmo e não conseguia lidar com a sua própria dor. E não era só uma dor física, como eu disse, era uma dor existencial. E aí eu lembro da frase de Tim Keller nessa época que me ajudou muito, que Jó orou, Jó reclamou, Jó chorou, Jó sofreu, mas tudo que ele fez em Deus. Uau. Então, aquilo lá me ajudou a entender, ok, eu tenho um lugar da dor, eu tenho um lugar do sofrimento, eu preciso passar por isso. E é a resiliência da perspectiva crística, passar por isso em Deus. Se eu tenho que passar por isso, se eu estou sofrendo por isso, eu não tenho outra saída, se não passar em Deus. E aí eu acho que a grande diferença entre a nossa resiliência, a resiliência dada por Cristo à igreja, da resiliência que o mundo ensina. Porque a resiliência que o mundo ensina vem de um lado até meio filosófico, que a gente tenta evitar o contato com a dor e fingir-se forte. E fingir-se forte. Você não tem espaço para chorar. Você não tem espaço para poder derramar o seu coração. É um conceito filosófico que hoje chegou e chega até a gente, onde você não pode chorar. Hoje o livro de Eclesiastes ou o livro de Lamentações, eles são arrancados da Bíblia, como se a gente tivesse que passar por o sofrimento sem chorar, evitando a todo custo. Isso é um mecanismo de defesa nosso, porque a gente não quer lidar com o horror, a gente não quer lidar com a dor, mas entender Deus é entender que Ele nos convida a participar do sofrimento e passar por ele. E aí eu digo, passar por ele e não ficar nele. Ele mostra que o sofrimento faz parte da vida humana, dada a sua origem por causa do pecado, mas que o fim não é a morte, o fim não é a sexta-feira, o fim é o domingo. Então essa é a grande diferença da resiliência cristã e da resiliência que o mundo tenta ensinar.